A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. From our archives, the Billy Graham Classics. Agora, essa noite, quero que vocês abram comigo o terceiro capítulo de Daniel. Agora, nesta época, Nabucodonosor era o rei da Babilônia e ele foi o maior de todos os reis que provavelmente já viveram. E ele conquistou Jerusalém. E ele leva alguns judeus cativos entre os jovens. Muitos deles na adolescência ou no final da adolescência. Eles eram pessoas que eram capacitados com inteligência, inclinados à sabedoria. Ele os leva de volta à Babilônia para treiná-los, para ajudá-lo a construir seu império. Muito parecido com os soviéticos e os americanos após a Segunda Guerra Mundial. Eles levaram cientistas alemães. Lembro-me de que um deles era Wernher von Braun, que fez uma grande contribuição ao poder militar americano. Eu me lembro de sentar com Wernher von Braun, pouco antes de ele morrer. Estávamos em um banquete em Los Angeles, no Central Plaza Hotel, e a minha esposa e eu estávamos à mesa com ele, e o conhecíamos há muito tempo. E ele nos contou como, intelectualmente, ele passou a acreditar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não apenas pela fé, mas ele se convenceu de que havia um Deus e isso o levou a estudar a Bíblia e o Novo Testamento. E ele veio a conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Agora, entre os cativos de Nabucodonosor, havia vários jovens judeus importantes. 4 deles são nomeados nesta passagem: Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. E eles foram disciplinados em todos os caminhos dos babilônios, para que pudessem ajudar enquanto Nabucodonosor expandia seu império para se tornar o maior império do mundo daquela época. Agora, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego conheceram a disciplina assertiva muito cedo, porque, como já ouvimos na escritura que foi lida há pouco por John Wesley White, eles se recusaram a comer da carne do rei e beber do vinho do rei, porque a carne do rei, o manjar do rei, havia sido oferecido a ídolos e eles sabiam que era contra a lei de Deus. Agora, eles estavam a 1.500 quilômetros de casa. Quem saberia? Quem se importaria? Mas eles sabiam que Deus estava observando tudo e como jovens dedicados e comprometidos totalmente com Deus, eles fizeram suas escolhas. Agora, Nabucodonosor teve um sonho e ele chamou os astrólogos, os adivinhos, os cientistas e todas as outras pessoas e ele disse: diga-me qual é o sonho. Nabucodonosor teve o sonho e eles disseram: bem, conte-nos o sonho. Ele disse: eu não posso lhes contar o sonho. Eu não consigo me lembrar dele, mas isto está me incomodando. Conte-o para mim. Se vocês não me contar, ele disse, vou mandar cortar aos pedaços todas as pessoas que trabalham para mim como astrólogos, cientistas e etc. Isso realmente os fez estudar e trabalhar e tentar chegar a uma resposta. E eles disseram: nós não podemos dar a resposta porque nós não sabemos o sonho. Nós não podemos interpretar um sonho que nós não sabemos. E então Daniel chamou um dos guardas
E ele disse: eu posso interpretar o sonho. Deus revelou o sonho para mim. Deus me revelou. E ele foi até Nabucodonosor e disse: não mates todos os astrólogos e os adivinhos e os sábios da Babilônia. Eu lhes contarei o sonho e o interpretarei. E ele disse: o que você sonhou foi o sonho de uma grande estátua. Ela tinha uma cabeça de ouro. O seu peito e braços eram feitos de prata. Suas coxas e estômago eram feitos de bronze. Tinha pernas de ferro e pés de barro misturado com ferro. O ferro misturado com barro. E Nabucodonosor disse: está certo, Deus o revelou a você. Agora, qual é a interpretação? E então Daniel interpretou e disse: tu, Senhor, és o cabeça de ouro. Tu és o maior império, o maior rei que já viveu, e então ele vai diminuir até o fim da história. E então virá a pedra cortada sem mãos e esmagará a imagem, e ela será completamente destruída. Em outras palavras, Daniel estava sendo informado por Deus que todos os impérios do mundo um dia vão falhar e somente o reino de Deus vai sobreviver. Mas esse é o segundo capítulo. Agora chegamos ao terceiro capítulo. A outra imagem: Nabucodonosor se tornou muito poderoso, muito egoísta, como homens de poder costumam ficar. E então ele decide que construirá uma estátua para si mesmo, uma grande imagem, 99 pés de altura, feita de ouro. E ele chama milhares de seus súditos de muitos países do Oriente Médio para virem à planície de Dura. E lá ele diz: quando vocês ouvirem o som da trombeta e ouvirem a música tocar, e virem as bandeiras chegando e a marcha de soldado entrar, quero que todos vocês se curvem e adorem a imagem. E se não fizerem isto, vou jogá-los nas chamas de fogo e vocês serão queimados. Veja, a religião falsa não hesita em usar a força. A Bíblia ensina que Satanás é o Deus desse mundo. Ele é o príncipe e o poder do ar. Ele é o príncipe desse mundo e usa a força para fazer as pessoas acreditarem em coisas estranhas. E estamos vendo a força sendo usada em grupos religiosos, hoje em todo o mundo. Pois as tensões estão aumentando em uma escala tão rápida que não conseguimos acompanhá-las. E vimos até mesmo nos últimos dias muitas coisas acontecendo que nunca sonhamos que um dia iria acontecer. Mas elas estão acontecendo. E parece que o mundo está correndo loucamente em direção à terceira grande guerra mundial. Será o Armagedon? Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando. Posso ouvir as suas batidas de cascos. E a menos que nos arrependamos e nos voltemos para Deus, eles virão em toda a sua força de destruição. E vai trazer fome e doenças e morte e o inferno após eles. Ele ordena que eles adorem a imagem. Mas Cristo também foi convidado a adorar uma imagem. Ele foi convidado a se curvar e adorar o diabo em Mateus capítulo 4. Mas Jesus não discutiu, ele não debateu. Ele apenas disse: está escrito. Tudo o que ele fez foi usar a palavra de Deus. É por isso que é tão importante memorizar passagens na Bíblia, porque ele apenas a usou como uma arma. E ele disse: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Deus havia dito no primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Jesus disse em Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de amar a um e odiar o outro. Vai se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Essa é uma escolha que cada pessoa nesta sala tem que fazer. É uma escolha que cada pessoa que está assistindo pela televisão terá que fazer. É uma escolha que cada um de nós tem que fazer entre se curvar às coisas desse mundo,
que são erradas, e se curvar diante do Deus verdadeiro e vivo. A quem você está se curvando? E as imagens que Satanás chama os jovens a se curvarem hoje é o orgulho, luxúria, muitas outras coisas. Daniel, Mesaque e Abednego restringiram seus desejos em situações de tentação e disseram: não nos curvaremos à imagem. Agora Nabucodonosor podia ter destruído o corpo, mas não a alma daqueles jovens. E Jesus alertou sobre aqueles que poderiam destruir o corpo e a alma. Em Mateus capítulo 10 ele disse: e não temais os que matam o corpo, mas não podem destruir a alma. Temei, porém, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Você tem um corpo, mas vivendo dentro de você está sua alma, seu espírito. Essa é a parte de você que viverá para sempre. A parte de você que se lembra. É a parte de você que sente. A parte de você que é o verdadeiro você e viverá para sempre. Jesus disse: temei aquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Esse é o diabo. Porque o inferno foi criado não para você, mas para o diabo e seus anjos. E se você persistir em se curvar às imagens desse mundo e rejeitar o Deus verdadeiro e vivo em sua vida, então você seguirá o diabo para o inferno. Agora, desobedecer aos mandamentos de Deus é chamado de morte espiritual e eterna. Agora, esses 3 hebreus não se curvaram. Eles se levantaram. Eles foram os únicos dos milhares que estavam lá, de diferentes línguas, raças e nações, que vieram para adorar a imagem de Nabucodonosor. E eles foram os únicos que não se dobraram. Eles não se curvaram, é claro. Foi relatado isto imediatamente ao imperador. Agora, os suplentes estão diante deles. Eles poderiam ter tomado uma rota alternativa. Primeiro, eles poderiam ter se curvado e evitado os problemas. Isso teria comprometido tudo o que eles acreditavam. Eles poderiam ter racionalizado e dito: é nosso dever obedecer ao rei e esse é o nosso primeiro dever. Mas eles tinham uma lei superior. Eles tinham os 10 mandamentos. Eles tinham Deus. E o segundo lugar é que eles poderiam ter dito: é apenas uma questão de forma. Afinal, a religião é uma questão de coração. Deus sabe o que está no nosso interior. Somos fiéis a Ele, embora exteriormente nos curvemos à imagem. Ou eles poderiam ter ficado em casa naquele dia. E isso teria feito deles pessoas covardes. Eles tiveram a oportunidade de testemunhar para milhares naquele dia e aproveitaram a oportunidade para fazê-lo. Jesus disse: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. A Bíblia diz: se os pecadores te seduzirem, não consintas. Não sigas a multidão para fazer o mal. Então eles poderiam ter dito: estamos longe de casa. Deus não espera que vivamos como vivemos em Jerusalém. Quem saberá? Quem nos verá fazer isto? Ou eles poderiam ter dito que temos uma obrigação para com o rei e eles estavam completamente imbuídos disto. O rei tinha sido muito bom para eles. Ou eles poderiam ter recusado se curvar. E foi isto que eles fizeram. Eles se recusaram a se curvar. Escolha hoje a quem você vai servir, diz as Escrituras. A quem você vai servir? O Deus verdadeiro e vivo? Ou você vai servir essas coisas que o diabo coloca em seu caminho? As imagens que ele coloca diante de você para se curvar, para que você venha ceder. A decisão não poderia ser adiada. Eles tinham que tomar uma decisão. Então, quando os arautos anunciaram, quando o anúncio foi feito, eles tiveram que tomar uma decisão. Assim como muitos de vocês terão que tomar uma decisão esta noite, vocês não podem adiar.
Aquele que endurece o seu coração, sendo muitas vezes repreendido, será repentinamente cortado e isso vai ser sem remédio. Deus diz: meu espírito não vai lutar para sempre com o homem. Chega um ponto além do qual você pode ir e que isso se torna muito difícil para você voltar. É sim ou não. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode dizer bem, talvez, pode ser. Alguns de vocês tentarão ficar em cima do muro e viver em ambos os dois mundos. Mas Deus não permite isso. Ele não fará concessões para vocês. Ele não tornará isso mais fácil para você. Ele não vai diminuir seus padrões. Se ele tivesse reduzido seus padrões, ele não teria ido para a cruz, mas ele foi para a cruz e morreu. E ele derramou seu sangue pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está voltando para governar este mundo algum dia. O plano do Evangelho está todo definido e Deus diz: você tem que se arrepender. Você tem que conhecê-lo pela fé. Você tem que aceitar meu filho em seu coração como seu Senhor e seu Salvador e deixá-lo governar sua vida. Se você quiser entrar em meu reino, você tem que se decidir com meu filho Jesus. Sim, eles se recusaram a se curvar ao diabo e ceder ao diabo. E se isso lhes custar alguns prazeres para salvar sua alma, não seria melhor ser jogado na fornalha de fogo ardente do que ir com o corpo inteiro para o inferno, com toda a sua alma para longe de Deus? Quando sua provação chegar, e chegará se você for um verdadeiro cristão, nascido de novo. Se você está seguindo a Cristo, você será provado, tentado e abalado como nunca antes. Quando isso acontecer, haja a luz da eternidade. Não julgue a situação para as ameaças dos seus reis ou pelo calor da fornalha ardente, mas pelo Deus eterno e pela vida eterna que o aguarda. Não deixe a música desse mundo fasciná-lo. Não deixe que as batidas de tambor façam marchar ao som das batidas de tambor deste mundo. Marche para outra batida de tambor que o mundo não pode ouvir. A batida de tambor do céu. Marche pelos passos ordenados pelo Espírito Santo e definidos pelo exemplo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se você quiser fazer esse compromisso com Jesus, esta é a melhor decisão. Esses jovens foram desafiados à fúria do tirano enfurecido. E porque eles viram aquele que é invisível e teve respeito pela recompensa da recompensa, eles creram. Mas o rei lhes deu outra chance. Agora, depois que esta vida acabar, a Bíblia não promete que você terá outra chance. Em nenhum lugar da Bíblia eu encontro onde você terá uma segunda chance. No momento em que você morrer, e isso vai acontecer, mas o rei deu a eles outra chance, outra oportunidade, e eles responderam. A resposta foi tremenda. Ó Nabucodonosor, eles disseram, não temos cuidado de te responder neste assunto. Se for assim que nosso Deus, a quem nós servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, então ele vai nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não for, seja conhecido por ti, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles não sabiam que Deus algum dia iria os livrar. Eles não se encolheram e disseram, nós te imploramos, rei Nabucodonosor, por favor, não nos jogue lá dentro. Sua majestade, não faça isso. Pense bem, Senhor. Não podemos desobedecer a Deus, mas também não queremos desobedecer ao Senhor. Eles não disseram isso. Vamos ter uma consulta e chegar a um acordo. E eles entraram nessa fornalha terrível e os homens que os jogaram lá dentro foram queimados. Era tão quente que estava. Eles disseram a Deus, seja feita a tua vontade. E Deus disse,
Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Foi somente depois dessa decisão deles. Eles tomaram uma decisão. Depois que tomaram a decisão, foi então que Deus interveio e libertou. Ele disse: eis que estou sempre com vocês. E quando você tem problemas e dificuldades, ele disse: minha graça é suficiente para você. E então o rei olhou para a fornalha, recuando o máximo que pôde para não ser queimado, e ficou surpreso com o que viu. O que ele viu? Ele disse: vejo 4 homens, e a forma do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. 3 homens foram jogados lá dentro. Eles não deveriam ser nada além de uma batata frita. Eles estavam amarrados. Mas ele vê 4 homens e o 4º é semelhante ao Filho de Deus. Deus havia enviado o seu anjo para lá. O próprio Filho de Deus tinha vindo. Deus está com o seu povo na fornalha ardente. Ele está com o seu povo em tempos de tentação, problemas e dificuldades. Nada nos separa do amor de Deus, dizem as Escrituras. Eles não têm nenhuma dor. O Senhor te preservará. Ele preservará a tua alma, pois aos olhos do Senhor está sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E quem é aquele que vos fará mal se fordes seguidores do que é bom? A maneira como eles entraram na fornalha ardente, calmos, seguros de si, alegres, Cristo estava com eles. Deus está com todos aqueles que confiam em Deus. Suas amarras foram quebradas e quando o rei ordenou que fossem tirados, eles saíram andando retos, como uma vara com a cabeça erguida. Nem um fio de cabelo de suas cabeças foi chamuscado. Suas roupas, eles entraram completamente vestidos. Suas roupas nem mesmo tinham cheiro de fumaça. E o rei se curvou diante deles. E ele disse: seu Deus é o Deus verdadeiro e vivo. E ele ordenou que todos os sábios e adivinhos e os caldeus fossem jogados naquela fornalha. E então ele ordenou que aquela grande multidão de todo o mundo se curvasse ao Deus verdadeiro e vivo. E ele destruiu a imagem que ele havia construído. E isso mudou a Babilônia porque 3 jovens ousaram ficar sozinhos, ousaram morrer, ousaram olhar a morte de frente e dizer: eu creio. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele estava diante da cruz. A cruz seria no dia seguinte. E naquela noite, no Getsêmani, ele se ajoelhou com seus discípulos e orou a noite toda. E ele suou gotas de sangue. E ele disse ao seu pai: meu pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Se não houver outra maneira de salvar a raça humana, se não houver outra maneira de salvar Billy Graham, Jim, Suzy, Maria, lá no ano de 1983, eu irei para a cruz. Eles merecem a morte, eles quebraram a lei, eles merecem julgamento, eles merecem o inferno. Mas se o Senhor quiser e se for a sua vontade, eu irei e tomarei o inferno deles e o julgamento deles e eu irei em seu lugar. Então, ele saiu no dia seguinte, eles colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. Aqui estava ele, o Filho de Deus, com 72 mil anjos com espadas desembainhadas, prontos para livrar e salvar e varrer todo o nosso planeta de existência. E ele disse: não, eu os amo. E então ele pegou aquela cruz nas costas, cambaleou depois que foi espancado e suas costas estavam sangrando e ele foi completamente espancado, puxaram a sua barba, o seu rosto estava sangrando e eles o levaram até o Gólgota e ali o crucificaram na cruz. E ele estava pendurado na cruz, nu, na frente de uma massa de pessoas gritando, berrando com ele e ele ficou lá por você e por mim. Ele levou tudo sozinho naquela cruz por você, para que você pudesse ter vida eterna.
Ele levou a fornalha do inferno por você, para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados e quando você morrer, ir para o céu e ter a paz e alegria aqui agora. E tenha Cristo com você através do Espírito Santo agora, todos os dias. Você não precisa viver um minuto sozinho. Cada problema e cada dificuldade que você enfrenta, Ele está lá. Ele ajuda você a decidir com quem você vai se casar, ou qual será a sua vocação, ou como será a sua vida. Ele ajuda você em seus estudos, para ajudar você em seus relacionamentos com outras pessoas. Ele está lá para ajudar, aliviar seus fardos aqui e agora. Isso além da vida por vir. Ele dá ambos, a vida aqui e agora, e a vida por vir, a vida eterna. E é tudo seu se você colocar sua fé e confiança nele. Você diz, bem, o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Primeiro, arrependa-se de seus pecados. Quantos de vocês aqui, essa noite, poderiam me dizer que é arrependimento? Você acha que realmente conhece a Cristo? Não é? Você vai à igreja, foi batizado, foi à escola dominical, mas provavelmente nem sabe o que é arrependimento. Arrependimento significa mudança. A mudança de sua mente, a mudança de seu modo de viver. Se quando você veio a Cristo, sua vida não mudou drasticamente ao longo do tempo, então existe algo errado com essa decisão. Se você tem uma dúvida em seu coração ou na sua mente de que você está pronto para se encontrar com Deus agora, é melhor resolver isso hoje à noite e renovar sua vida com Cristo e dizer, Senhor, eu preciso de você. Eu era o líder dos jovens da minha igreja, mas eu realmente não conhecia Jesus Cristo de uma forma pessoal. E uma noite eu o encontrei, ele me encontrou, mudou a minha vida completamente e hoje eu sou Billy Graham, totalmente diferente daquele que era apenas um membro de igreja e liderava os jovens e dizia aos presbíteros da igreja que eu acreditava em todo o catecismo, eu acreditava em todas essas coisas, eu acreditava neles com a minha cabeça, mas não com o meu coração. Minha vontade não havia sido entregue à vontade de Cristo. E então, a segunda coisa é pela fé que você o recebe. A palavra fé significa compromisso. Ouvimos essa palavra hoje à noite, compromisso. Isso significa que você se rende totalmente pelo resto de sua vida a Jesus Cristo, não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor. Você entrega sua vida pessoalmente, seu corpo, sua mente, tudo a Ele. E então, em terceiro lugar, você está disposto a obedecê-lo, segui-lo e servi-lo. 3 coisas. Arrependa-se, creia. Essa é a palavra crer. É onde tropeçamos porque cremos com nossa mente. Mas estou falando sobre crer com tudo que você tem. Entrega tudo a Ele. E então, obedecê-lo. Não importa o que isto vai custar. O mundo ou a fornalha, qual será? Porque há um julgamento por vir. E se você tomar essa decisão esta noite, vou pedir que se levante do seu assento. Temos visto várias centenas todas as noites fazer este compromisso com Jesus Cristo. Faça o mesmo. Vou pedir que você se levante do seu assento e venha e fique em frente a esta plataforma e diga quando estiver vindo, simbolicamente, eu me arrependo do meu pecado. Eu recebo a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu o seguirei com a sua ajuda. Vou pedir que você venha e fique aqui à frente. E depois que você vier, vou dizer uma palavra para você, fazer uma oração com você e nós lhes daremos alguma literatura para ajudá-lo em sua vida cristã. É um compromisso vitalício com Jesus Cristo. Rápido, venha e nós vamos esperar.
Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final do vídeo, dê um like para abençoar esse canal. Veja se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Compartilhe com outras pessoas, a informação é muito importante. Diga de onde você está nos acompanhando. Se você tiver um testemunho, deixe por escrito. E considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas e construir uma grande igreja. Faça parte dessa obra através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.